Olá, boa noite. Me chamo Antônio Paulo. Nossa equipe é composta também por Jonatas Venâncio, José Vitor e Amanda Damasceno. Vamos falar sobre a evolução e modernização do sistema legado. Escolhemos o Library Management System, que é uma aplicação web voltada ao sistema de bibliotecas, como o sistema legado que a gente vai trabalhar. Esse sistema ele permite o cadastro de usuários, livros e controle de empréstimos, devolução e consulta das transações realizadas. Mas antes de entrar no sistema diretamente que vai ser analisado, é importante a gente contextualizar com a nossa temática. Quando a gente fala de um software, o software não termina quando ele está pronto. Como é sabido, temos a manutenção, temos o seu desenvolvimento, né? Durante o desenvolvimento do software e após tem suas atualizações. E essas atualizações quer dizer o quê? Que o sistema de software ele não termina quando é desenvolvido e colocado em funcionamento. Ao longo do tempo, sempre surgem novos requisitos, novas tecnologias e novas necessidades dos usuários. E essas necessidades, né, incorrem ele ter que estar sempre se modificando, sempre evoluindo, né? Dessa forma, a gente entra na nossa temática, que é a evolução de software. Então, isso significa que o quê? Que o software precisa evoluir continuadamente. Quando essa evolução não acontece de forma planejada, o sistema ele pode se tornar mais complexo, mais difícil de compreender e mais caro de se manter. Aí que traz a nossa temática, que são os sistemas legados. Esses sistemas legados não são necessariamente sistemas que pararam de existir, mas eles continuam existindo, na verdade, eles continuam existindo. O problema é que eles apresentam dificuldades para receber novas tecnologias, corrigir falhas, gerando até problemas na sua própria segurança, né? A integração com outras tecnologias também. E eu tô, também, qualquer outra exigência atual que venha aparecer, ele pode ter essas dificuldades para essa integração. Então, por isso que a gente escolheu esse sistema da biblioteca, a gente vai falar ainda sobre essa arquitetura. Então, vamos falar também da manutenabilidade. Manutenibilidade. Quanto a esta, ela relaciona-se ao fato de você verificar se o software pode ser compreendido, corrigido, testado e modificado com clareza. Né? Caso contrário, podemos estar diante sim de sistema legado. E o débito técnico já entra aí, por exemplo, se você fez alguma decisão, se tomou alguma decisão durante o desenvolvimento para para resolver uma necessidade imediata, gera um débito. É como se fosse comparar o débito técnico com a dívida. Então, esse débito técnico que vai fazer com que gere dificuldades futuras. Essas dificuldades aumentam o custo e esforço necessário para realizar alterações do sistema. Então, é basicamente isso quando a gente fala de débito técnico. Então, um sistema legado, de fato, em regra, teremos esse débito técnico e dificuldade na manutenibilidade. E aí a gente já traz a questão da engenharia reversa. Então, muitas questões estão referentes à documentação, né, precisa analisar o código, verificar o que, é que pode ser feito para essa modernização. Mas quando a gente faz essa análise, a gente está falando da engenharia reversa, que é o processo que consiste em analisar o código-fonte, as classes, componentes, as telas, fluxos de dados. Tudo isso foi feito nesse relatório, nessa pesquisa, nesse trabalho que a gente está apresentando. Por isso que ele está contextualizado com o tema que a gente está trabalhando. E quando a gente fala da modernização, ela representa uma mudança mais ampla. Ela pode envolver a substituição de tecnologias que já são obsoletas, reorganização da arquitetura e a adoção de ferramentas e práticas mais atuais de desenvolvimento. E cabe ressaltar que esse sistema que a gente pesquisou foi desenvolvido utilizando o Java, JSP, que é aquele código do HTML e CSS que a gente coloca no Java, aí faz páginas JSP, o Servlet, que faz a parte da comunicação e requisições, o JDBC, o MySQL, ele usou também a Pythoncat, mas essa parte de arquitetura eu vou deixar para o próximo colega que ele vai falar. Então, podemos relacionar que o sistema que a gente trouxe, vocês vão verificar que é o sistema legado, ele está interligado, sim, com o tema, essa parte teórica que a gente está contextualizando. Então, a partir dessa contextualização teórica e da apresentação do sistema escolhido, serão mostrados agora o diagnóstico arquitetural, os principais problemas encontrados no código e a proposta de modernização elaborada pela Bom equipe. dia, meu nome é Jonatas e eu vou falar sobre o mapeamento da arquitetura atual. O sistema segue um fluxo bem definido. Quando o usuário faz uma requisição, ela aparece primeiro
pela camada view, que são as páginas de JSP. Em seguida, o filtro intercepta essa requisição para verificar se o usuário está autenticado, passando pela autenticação do servlet que recebe a requisição como controller, delega para a camada de service que aplica as regras de negócio. Depois vai para o DAO, que acessa o banco de dados MySQL diretamente. E foi justamente analisando esse fluxo que identificamos um problema crítico. O controle de autorização é fraco. O filter verifica apenas se o usuário está logado. Ele não diferencia o que cada perfil pode fazer. Ou seja, não existe uma separação de permissões entre administrador e usuário comum. Essa distinção existe só nas páginas JSP. E isso significa que qualquer usuário autenticado consegue visualizar dados que não deveria. O primeiro problema é o acoplamento forte. Em vários pontos do código, os servlets instanciam diretamente as classes de serviço usando o operador new. Essas classes de serviço fazem o mesmo com as classes DAO. Isso significa que nenhuma camada depende de abstrações. Tudo depende de implementações concretas. Qualquer mudança em uma classe pode quebrar várias outras ao mesmo tempo. Em duplicação de código, o mesmo padrão se repete em praticamente todos os servlets. Ele recebe a requisição, converte os valores, instancia o serviço, executa o método, salva o resultado e redireciona. Isso aparece em Galactic Server, Instituto Servlet, entre outros. E nas classes DAO acontece a mesma coisa. Abre conexão, montar o SQL, executar, tratar a exceção, e isso viola o princípio DRY e aumenta muito o risco de erro na manutenção. Esses dois problemas juntos resultam num terceiro, a manutenibilidade baixa. Uma alteração simples, como mudar a forma de acessar o banco de dados, exige modificações em múltiplos arquivos ao mesmo tempo. Isso torna cada mudança arriscada e imprevisível. O quarto problema é a segurança fraca. O sistema não tem controle granular de autorização no back-end. A separação entre administrador e usuário comum existem só nas páginas de JSP. Não há tokens, não há verificação de perfil, nos servers. Qualquer usuário autenticado que acesse diretamente uma URL restrita consegue passar. O quinto problema é a ausência de paginação. Toda listagem retorna todos os registros do banco de uma vez, sem nenhum limite. Em um sistema maior, isso causaria uma lentidão muito grande e sobrecarga. E por último, a documentação pobre. O código não tem JavaDoc, não tem comentários explicando as regras de negócio, não há especificação de arquitetura. O desenvolvedor novo precisaria ler o código inteiro para entender o que cada parte faz. Então, aqui eu vou falar antes da nossa refatoração. O que acontece? É, a gente traz evidências, né, de códigos aqui, como servlet shutdown, que a gente conseguiu coletar na nossa análise de engenharia reversa do nosso sistema legado. É que fica muito claro que para a gente dar manutenção nesse código é extremamente difícil, né? No nosso server a gente pode observar que a gente tem o operador new instanciando as classes de serviço e DAO. Isso gera um forte acoplamento. Se a gente precisar mudar a implementação do serviço, teremos que alterar a dezena de serviços manualmente, diferente do Spring, que eu vou falar mais para frente. Assim, não existe injeção de dependências, né? E aqui a gente tem também nosso DAO, que também sofre com a duplicação de código, abertura e fechamento de conexões manual em todos os métodos. Além disso, também a gente tem o tratamento de erros, né? Que é feito por um catch genérico que engole a exceção. Isso acaba mascarando os bugs, que fica quase impossível a gente rastrear essas falhas em produção, né? Que aí, tipo, está em produção, a gente não consegue identificar esse bug na hora e acaba tendo um desgaste muito grande, o usuário não vai ter experiência muito legal, né? E aqui eu vou falar sobre a evolução tecnológica que a gente decidiu adotar,
que é implementando o Spring Boot para o back-end e o Angular para o front-end, né? Então, aqui o que acontece? A gente vai mudar a nossa arquitetura, né? A gente vai sair do JCP com Servlet para o ecossistema moderno com Spring Boot e Angular. Com Angular, no controlador, com o controller, nós substituímos o new pela notação authorite, o framework passa a iniciar a injeção de dependência, desacoplando totalmente as camadas. Aqui a gente pode ver a gente vai substituir o nosso queridão, né? Um repositório, uma interface repository do Spring Data JPA. Todo aquele código manual de SQL e conexões simplesmente some. Além disso, introduzimos também a interface Pageable, né? Resolvendo um problema crítico que a gente tinha no nosso sistema, que era carregar todos os livros de uma vez só na memória, isso deixando o sistema muito lento. Com essa arquitetura orientada a API REST, o back-end foca na regra de negócio, segurança, enquanto o front-end Angular garante uma interface rápida e intuitiva, né, para o usuário, sendo bem responsivo e dando uma boa experiência de usabilidade, né? Meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre o cronograma de execução. Bom, no primeiro mês, deve ser organizada a base do back-end. O plano é configurar o Spring Boot para arrumar o acesso ao banco de dados e aplicar segurança para proteger as senhas. No segundo mês, o foco muda para a tela do usuário. Devem ser criados novos componentes em Angular, deixando a interface mais rápida e já conectada com o back-end. No terceiro mês, é destinado a juntar todas as partes e realizar os testes, que antes fazer testes era impossível no sistema antigo, mas agora isso deve fazer parte da rotina para garantir que nada quebre. Bom, no quarto mês, devem ser migrados os dados antigos para o novo banco, além de realizar o treinamento dos funcionários e colocar o sistema no ar. A ideia é fazer essa migração de forma gradual para reduzir os riscos e evitar interrupções nos serviços. Bom, a modernização ela é considerada viável porque o sistema possui uma estrutura relativamente simples e pode ser atualizada aos poucos. Os principais riscos são a perda dos dados durante a migração, a perda de algumas regras de negócios, principalmente pela falta da documentação, possíveis períodos de indisponibilidade e adaptação dos usuários à nova interface. Para evitar esses problemas, deve ser feito backups constantes, testes em paralelo e um planejamento de treinamento com calma para os funcionários. No fim, os benefícios são maiores e principalmente por incluir uma maior segurança, melhor desempenho, redução significativa do acoplamento entre os componentes e maior facilidade para a manutenção e a evolução do sistema. Bom, nós podemos concluir que o sistema ele apresenta alguns problemas, como dito anteriormente, o forte acoplamento, também a duplicação de código e a falta de documentação, que acaba dificultando a manutenção. Bom, a proposta, ela busca resolver esses problemas por meio de tecnologias mais atuais e de uma arquitetura mais organizada. Com isso, o sistema se torna mais seguro e mais fácil de manter, preparado para atender às necessidades do futuro, as novas necessidades que vão surgindo com o tempo.